Pessoal, será que a gente está finalmente testemunhando o começo do fim do câncer? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Anatomia. Hoje, a gente vai mergulhar naquilo que, sem exagero nenhum, pode ser a maior mudança de paradigma da medicina moderna. A gente não está falando de promessas teóricas para o futuro distante, não. Estamos falando de sobrevivência a longo prazo, da revolução oncológica do mRNA que já está rolando com força agora em 2026. A forma como a gente entende a biologia humana e o tratamento de doenças, bom, tá prestes a mudar para sempre. E olha, historicamente, usar a palavra cura para tumores era quase um tabu, né? Soava muito como ficção científica. Mas o que a gente vai desvendar juntos hoje não é um sonho de laboratório. É uma realidade biológica ancorada em dados absurdamente recentes que vão simplesmente desafiar tudo que a gente achava que sabia sobre tumores sólidos avançados. Então fiquem ligados, porque os números que eu vou mostrar agora são de cair o queixo. 49%. Esse é o primeiro número monumental que a gente precisa absorver. Saca só, de acordo com os dados impressionantes de 5 anos do ensaio clínico Keynote 942, a vacina de mRNA 4157, que foi desenvolvida numa parceria gigante entre a Moderna e a Merck, quando combinada com a imunoterapia Keytruda, simplesmente reduziu o risco de recorrência ou morte no melanoma de alto risco em exatos 49%. E isso comparado com um grupo que usou só a imunoterapia padrão. Ou seja, estamos falando de uma redução fortíssima que se mantém por meia década. Isso prova que o benefício não é só um pico temporário, mas cria uma verdadeira memória imunológica permanente no corpo. Agora, se isso já impressiona, pega essa: 7,7 anos. Esse é o tempo de vida estimado das células T de combate, que foram geradas em pacientes que responderam à vacina BNT122 da BioNTech, focada no câncer de pâncreas. Galera, isso significa que o próprio corpo mantém uma vigilância contínua, caçando células tumorais microscópicas quase 8 anos depois de tomar a injeção. Parece roteiro de filme, fala sério. E aproveitando esse momento de explosão de cabeças aqui com a biologia, não esquece de deixar o like no vídeo e já se inscrever aqui no Anatomia. É a força de quem assiste que faz a gente continuar trazendo essas análises aprofundadas por aqui. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. A anatomia da cura. Como o mRNA reprograma o corpo humano. Para entender como esses números absurdos viraram realidade, a gente precisa falar sobre um conceito-chave: o neoantígeno. Diferente daquela quimioterapia tradicional que sai atacando tudo pela frente, feito uma bomba, os neoantígenos são proteínas mutantes que são únicas, exclusivas do tumor de cada pessoa. Então, essas novas vacinas de mRNA não são aquele tratamento genérico de prateleira. Elas são desenhadas sob medida, criando verdadeiros assassinos biológicos personalizados que são treinados pelo sistema imunológico para reconhecer e caçar apenas esses invasores específicos. E como exatamente a gente cria esses assassinos celulares? Através de um processo chamado da veia para vacina. Funciona assim. Primeiro, o tumor é extraído e sequenciado geneticamente. O segundo passo é onde a mágica da tecnologia atual entra com os dois pés na porta. Inteligências artificiais avançadíssimas, tipo o AlphaFold 3 e o EDGE, projetam a sequência exata de mRNA que vai atacar aquele tumor. Terceiro, esse mRNA sintético é fabricado e, por fim, injetado de volta no paciente. E o salto colossal aqui, a IA pegou um ciclo de fabricação que antes levava meses angustiantes e encurtou para menos de 3 semanas. E para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa tabela. Historicamente, a taxa de sobrevivência do câncer de pâncreas em 6 anos era super sombria, batendo ali na casa dos 13%. Mas, entre o grupo de pacientes que responderam a essa vacina BNT122, a sobrevivência disparou para absurdos 87,5%. E tem mais, a sobrevivência mediana livre de recorrência para esse grupo dos que responderam nem sequer foi atingida ainda durante o tempo do estudo. É uma diferença bizarra que está transformando uma sentença que antes era quase certa numa condição perfeitamente gerenciável. O que nos leva à parte 2, o toque biológico. O redirecionamento hepático lá no Mount Sinai. A gente sabe que a ciência quase nunca avança em linha reta, né? Em 2026, pesquisadores do Hospital Mount Sinai fizeram uma descoberta super contraintuitiva. Normalmente, a gente pensa, quanto mais células no corpo absorverem a vacina, melhor vai ser. Só que eles perceberam que o mRNA que ia parar nas células do fígado estava, na verdade, suprimindo a imunidade que a vacina devia gerar.
O pulo do gato foi o seguinte: ao modificar a vacina para silenciar o mRNA propositalmente no fígado, eles conseguiram simplesmente triplicar a resposta das células T lá dentro dos tumores. Ou seja, eles desligaram a vacina onde ela atrapalhava para maximizar a força letal exatamente onde importava. E graças a essas plataformas de entrega otimizadas, como o tal do sistema estabilizado por R8, a gente vê um aumento no recrutamento dessas células T de combate para dentro do tumor na casa dos 65%. Sabe o que isso significa na prática? Transforma aqueles tumores frios e furtivos, tipo o temido câncer de mama triplo negativo, em alvos quentes e brilhantes para o nosso sistema imunológico atacar sem dó. É o próprio corpo virando a arma mais letal de todas. E olha, se você curte ficar por dentro de como essas inovações estão mudando o jogo, já verifica aí se você está inscrito no Anatomia para não perder nenhuma novidade. Seguindo em frente, parte 3, o negócio da esperança. Escalando essa cura em nível global. Com a biologia chegando num nível tão absurdo, a grande questão agora é logística. Como a gente faz isso chegar no mundo inteiro? E a resposta passa diretamente pela estrutura financeira. Olha esse gráfico do mercado global de vacinas de mRNA contra o câncer. A gente saiu da casa dos 8 bilhões de dólares em 2024 para uma projeção que bate quase 16 bilhões em 2034. Essa transição do mRNA, saindo daquela urgência de resposta a pandemias e entrando com tudo na oncologia pesada, está alimentando uma expansão industrial que a medicina simplesmente nunca tinha visto nessa escala. Mas aí a pergunta que fica é: como escalar tratamentos ultrapersonalizados que custam mais de $100 mil por paciente? A palavra-chave é descentralização. A BioNTech, por exemplo, bolou os chamados biotiners, que são basicamente unidades de produção modulares montadas em contêineres de navio. Ao mesmo tempo, hospitais estão implementando caixas de síntese de RNA lá dentro da própria estrutura deles. Isso corta toda aquela necessidade maluca de transporte global com superrefrigeração e permite que a vacina seja literalmente impressa na farmácia do hospital pouquíssimos dias depois da cirurgia do paciente. A gente está falando de salvar um tempo precioso para quem está numa situação terminal. E, finalmente, parte 4. Desafios e o futuro. O que ainda está no nosso caminho? Por mais empolgante que tudo isso seja, a gente precisa manter os pés no chão. A lista de obstáculos biológicos e burocráticos ainda é bem real, pessoal. O câncer é muito dinâmico e os tumores podem sofrer o que a gente chama de fuga imunológica, parando de expressar aqueles neoantígenos que a gente desenhou para atacar, o que obriga a ciência a mirar em dezenas de mutações de uma vez só. Também tem o problema da exaustão das células T, que acabam precisando de terapias combinadas para continuar lutando. E fora do laboratório, os custos contínuos de fabricar uma vacina por pessoa e o clima político pesam demais. Só para dar um exemplo, em 2025 a gente viu propostas de cortes de financiamento pesado em instituições vitais, como o Instituto Nacional de Câncer lá nos Estados Unidos. Isso acaba forçando os pesquisadores a fazer milagre, operando com orçamentos estrangulados. Isso me leva a uma provocação final para todos vocês. Será que essas inovações ágeis, tipo os biotiners, descentralizados, vão conseguir driblar os cortes de financiamento e os custos altíssimos para chegar até o hospital aí perto da sua casa? Ou será que a fuga imunológica vai acabar mantendo o câncer sempre um passo à frente da nossa tecnologia? Eu estou muito curioso para saber a opinião de quem está acompanhando até aqui. Desce aí, deixa seu comentário, vamos debater isso lá embaixo, porque é esse tipo de discussão que enriquece nosso conhecimento. Valeu demais por acompanharem mais essa análise aqui no Anatomia. Não esqueçam do like e até o próximo vídeo.